Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar pela segunda vez aqui no evento no PEC Nordeste. Nós falamos o ano passado, no momento online, né, acho que teve o evento de maneira online, a gente teve uma fala, né, professor, sobre pitaia. E esse ano, né, felizmente, estamos presencialmente, tá? Então isso é muito bom, né? Quando eu passei o tema da palestra, né, para o doutor Erildo, tá, pelo qual até agradeço, né, a indicação do meu nome, tá? Eu falei para ele que ia falar de pitaia, não necessariamente no estado do Ceará, tá? Eu não conheço em detalhes, né, como a cultura é implantada, os sistemas de produção no estado do Ceará. Então eu montei o material muito mais pensando na cultura de uma maneira geral, obviamente com ênfase para a região Nordeste, tá? Então essa vai ser, né, a forma da gente conduzir a nossa conversa aqui nessa tarde, tá ok? Bom, eu começo mostrando um dado aqui, tá, da consultoria Pricewaterhouse, que ela divulgou esse material acho que em 2020, né? E ela traz as seguintes situações, tá? Ela fala de tendências futuras em termos de hábitos da população que estão por vir. Então, coisas que a gente vê de destaque. A população mundial em 2050, né, vai chegar a 9,8 bilhões de pessoas. Tá? O tamanho da classe média, né, deverá ser de 4,9 bilhões de pessoas. E o aumento da população idosa, tá? Então isso é previsto em termos de demografia mundial. Com isso, existe a necessidade, né, de alimentação mais saudável, alimentos funcionais e em porções menores, tá? E o que isso tem a ver com a cultura, né, com a fruta da pitaia? Tem tudo a ver, tá? Então a cultura que hoje, né, ela é entendida como uma superfruta, um cultivo altamente rentável sob o ponto de vista financeiro, uma fruta com qualidades funcionais, nutricionais, bastante reconhecida, né? A pesquisa na área de nutrição tem muito dado, muito trabalho mostrando esse valor nutricional do cultivo de pitaia. E esse detalhe de porções menores tem também tudo a ver. Então, você compra uma fruta de pitaia, normalmente você consegue comê-la totalmente, tá? Isso é uma tendência muito forte de vários mercados. Por exemplo, né, o mercado de melões de exportação, os principais compradores europeus, eles demandam frutos pequenos, tá? Assim como a fruta da melancia. Então, essa ideia, né, de ter um fruto em uma única porção que você possa comer naquele momento e ele acabar, casa muito, né, com a cultura da pitaia, tá? A fruta da pitaia. Um outro dado, né, também ainda dentro dessa pesquisa, é a procura por alimentos saudáveis e alimentos cultivados de maneira sustentável. Então, a própria cultura, em termos agronômicos, tá, ela tem essa pegada de ser uma cultura que preza pelo ambiente. Você consegue produzir pitaia de maneira orgânica, né, com menor uso de insumos, tá? Acho que vou ficar aqui que eu fico melhor centralizado. Bom, então aqui, por exemplo, né, a gente até divulga, isso é uma divulgação nossa, né? Nosso projeto de produção de pitaia se chama Pitaias do Agreste. Quem tiver Instagram e quiser nos seguir, ficaremos felizes com isso. Então, a questão da superfruta, rica em antioxidante, tá? E em termos de consumo, a gente percebe hoje que as pessoas, né, elas estão conhecendo mais a fruta, tá? Há um tempo atrás, os preços eles eram proibitivos em termos de consumo. Se você pegar preço de pitaia início de safra hoje, em Pernambuco chega a R$30 o quilo. Então, se compra uma fruta é R$12, R$13, tá? Então, são preços que tendem a cair, tá, para patamares aí, que permitam, né, o aumento do consumo por parte das pessoas, e isso beneficia a produção, tá certo? Bom, então, a palestra agora ela tem uma tendência, né, a falar um pouco mais da planta, da cultura, de técnicas agronômicas, de sistemas de cultivo, tá, e de alguns detalhes, né?
Então, é uma planta nativa da América Central e do norte da América do Sul, pertence à família das cactáceas, tá? Então, ela é uma cactácea frutífera, tá? Epífita, né? Então, na natureza, ela é uma planta que ela precisa de um substrato para se sustentar, então ela cresce ali em cima de árvores, em cima de pedras, tá? Encontrada em altitudes que vão de 0 a 1.800 metros, temperaturas, né, de locais que permitem o cultivo da pitaia entre 11 e 40 graus, chuvas entre 350 e 2.000 milímetros, tá? E adaptada a diversos tipos de clima. Essa caracterização do cultivo, tá, sob o ponto de vista de demandas ambientais, permite, né, você ter cultivo de pitaia desde a região norte, falando de Brasil, até a região sul. Então, é uma cultura que se adapta muito bem a qualquer situação. Eu tenho uma foto aqui que mostra isso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, à direita de vocês, né, cultivo de pitaia na região de Tomé-Açu, no estado do Pará, região que chove 2.800, quase 3.000 milímetros no ano. E aqui a gente tem uma foto do cultivo de pitaia no deserto do Negev, em Israel, região que chove 50 milímetros no ano. Tá? Então, veja que extremo de condições ambientais e que ainda assim é possível, né, produzir o cultivo de pitaia, tá? A cultura da pitaia. Essa foto eu coloquei, né, da colega cearense, né, Milena Oliveira. Ela mostra exatamente o que seria a cultura no seu habitat natural, né? Então, uma planta que cresce em cima de um substrato, crescendo em cima de uma árvore, né? E isso tem interferências sob o ponto de vista agronômico. Quando a gente tira a planta do seu ambiente natural, tá, que é estar sombreada, e coloca ela numa condição de pleno sol, isso tem um aspecto, né? Você tem diferenças em termos de produção, em termos de qualidade da fruta, em termos comportamentais, fisiológicos. Então, é algo importante da gente saber que é um cultivo que, na natureza, ele está numa condição de sombreamento. Então, quando eu levo para o agroecossistema, tá, as condições ambientais mudam e isso tem interferências, né, na cultura. Aqui a gente tem uma fenologia, tá, muito mais voltada para cultivo no Nordeste. Tá? Então, se a gente pensar assim, quando é que o cultivo de pitaia, né, quando é que a planta de pitaia começa a sua safra? Tá? O processo de emissão floral, ele é dependente de fatores ambientais, tais como o fotoperíodo, que é a quantidade de horas que você tem no dia, quantidade de horas de brilho solar que se tem no dia, e temperatura. Tá? Então, para as nossas condições de cultivo no Nordeste, a safra da pitaia, ela coincide com o período de verão, tá? Do solstício de verão. Então, mais ou menos, tá? Quando chega novembro, dezembro, as principais regiões de produção, elas começam, né? As plantas começam a entrar no florescimento. Tá? Então, o período de safra ele vai de novembro a dezembro até aproximadamente maio. Tá? É possível, tá, que aqui do estado do Ceará você tenha uma antecipação dessa safra. Não sei se o pessoal que trabalha com pitaia aí percebe isso, mas no Pará, eu já morei no Pará, o período de safra ele é um pouco antecipado pela proximidade com o Equador. Tá? Então, você tem uma aproximação, tá, com a linha do Equador, e isso tem um efeito direto nos fatores que influenciam o florescimento, que é o fotoperíodo principalmente, e temperatura. Tá? Então, aí você tem o período de safra, né? Ela encerra mais ou menos a sua safra ali, abril, maio, tá? Entra num período de crescimento vegetativo, emissão de novas raízes, alongamento do cladódio e, novamente, né, volta aí para o início da safra. Tá? Então, a cultura, né, que para o hemisfério sul do globo terrestre tem um comportamento em termos de florescimento. Para o hemisfério norte, o comportamento é exatamente o inverso. Se você pegar os países da Europa, por exemplo,
A safra de pitaia é agora, quando é o pico do nosso solstício de inverno, lá é o solstício de verão e começa o período de safra, tá? Porque isso é importante, né? Se pensar de uma maneira um pouco mais além, pensando em cultivos para exportação de pitaia, mercados consumidores, a gente tem uma vantagem muito grande, porque o Brasil vai ter frutos em momentos que países como os Estados Unidos, os países europeus não terão frutas, tá? Então a gente tem essa janela de oportunidade de exportações muito clara, tá? Muito clara em termos de comportamento associados aos fatores climáticos, tá bom? Se você pudesse trazer uma água, por favor, seria possível? Bom, como a cultura, né, ela é originada aqui da América Central, tá? Esse slide aqui ele mostra, né, um pouco das questões pedológicas de... tem uma água aqui, obrigado. Relacionadas à demanda... obrigado, hein? Aos tipos de solos, né? Então, essa planta na natureza, né, ela está localizada em regiões de solos mais férteis, tá? Solos mais ricos em matéria orgânica, solos com a tendência mais à alcalinidade, tá? Então, isso é bem importante de entender. Quando a gente traz a pitaia para um ambiente que não tem as condições ideais de solo, né, é bem importante trabalhar aspectos de correção, tá? Para que a planta se adapte bem àquele ambiente. Então, ela prefere solos de maior fertilidade, né, com oferta abundante ali de nutrientes, solos ricos em matéria orgânica, a cultura se adapta bem a esse ambiente, tá? Quando a gente traz o cultivo para o agroecossistema, é importante trabalhar as adubações orgânicas, é uma planta que gosta, que se adapta bem ao uso de fertilizantes orgânicos, solos leves e bem drenados, ou seja, solos arenosos, tá? É um cultivo que se adapta muito bem a solos arenosos. O nosso cultivo lá no estado de Pernambuco, né, próximo a Caruaru, a gente está numa situação de solo com quase 85% de areia, tá? Então é um ambiente bom, propício, né, para o cultivo de pitaia, tá? Necessidade de atender as demandas nutricionais, então isso é bem importante também de considerar. Bom, esse trabalho, tá? Esse é um artigo aqui publicado, né, no periódico Agrociência, tá? Um estudo feito no México, né, em ambiente semiárido. Eu gosto dele porque ele traz os seguintes dados. Você tem dados de rendimento técnico da cultura. Então, a gente tem aqui, ele avaliou em 3 anos de produção, 3º, 4º e 5º ano. Então, aqui você tem avaliações de flores por planta, quantidade de flores emitidas por uma única planta, frutos por planta, frutificação e produção de frutos. Então, aquela última coluna que a gente vê ali, ela traz um dado interessante, que dá para você ter uma estimativa de produtividade. Então, veja que no 3º ano, né, você tem 9,8 quilos de frutos por planta dentro de um período de safra. Tá? Então, pensar um período de safra aí de pitaia de 5, 6 meses, dentro desse período, a planta ela emite fluxos florais. Então, aquela mesma planta ela vai ter 4, 5, vai depender muito das condições ambientais e de sanidade, né, do pomar, mas você vai ter 5, 6 ou até 7 fluxos florais. Então, se somado, né, os frutos que pegam, se chega a ter 9,8, segundo esse estudo, 12, né, quilos por planta no 4º ano e 8,9. Então, estamos falando aí de uma planta que a partir do 4º ano vai ter uma média ali de produção por planta de pelo menos 8 a 9 quilos, tá, de frutas. Isso pode representar aí 12, 13 frutos por planta dentro desses fluxos florais. Então, esse dado, tá, você pode usar para fazer a expectativa de produtividade. Uma outra informação desse artigo, desse estudo aqui, interessante, é o percentual de frutificação. Veja que os percentuais de frutificação, eles representam o seguinte, né? Aquele primeiro número ali, 49%. O que é que ele significa? Que 47% das flores se transformaram em frutos. Ou seja,
existe ainda a possibilidade de melhorar muito o pegamento, tá? Com técnicas de polinização assistida, tá certo? Com o uso, né, de fertilizantes que tenham funções de nutrientes relacionadas à biologia floral, tá? Então, aquele dado de produção de fruta ele pode ainda ser maior a depender do sistema de produção, tá? Eu vou abrir um pouquinho a água aqui. Vamos lá. Bom, esse outro trabalho, ele traz uma ideia bacana, tá? Período de safra da pitaia dos maiores produtores. Então, a gente vê países aqui, né? Países ou estados. Califórnia, Flórida, Havaí, Texas, Austrália, Israel, Nicarágua, Taiwan, Tailândia, China e Vietnã, tá? Vejam o seguinte, o período de safra, de uma maneira, né, média, na grande maioria dos países, ele vai de junho até fevereiro, tá? Ou seja, é um período que ele é desencontrado com o nosso período de safra. Aquilo que a gente comentou, né? Esse dado ele mostra isso. Tá? Então, a gente tem condições, pensando, obviamente, numa perspectiva aí de exportação de fruta, para quem tem esse interesse, né? E existem pessoas no Brasil pensando em exportação, e até na América Latina, de colocar frutos produzidos aqui, tá? Nas janelas de oportunidades, né, que se encontram em outros países. Um detalhe dessa informação, veja que o Vietnã, tá, ele produz frutos o ano inteiro. Isso é possível porque esse país já trabalha com a indução floral, que é feita com iluminação artificial, tá? É algo que também, né, pode ser pensado. Existem alguns estudos sendo feitos, né, e experimentos práticos sendo feitos na África, né? Tem colega brasileiro trabalhando na África já fazendo esse tipo de trabalho e com sucesso, tá? No processo de indução ao florescimento. Bom, em termos de variedades, né, você tem uma série de variedades de frutas, né? Eu vou ter uma sequência de 3 slides aqui, mostrando, por exemplo, né, a Ilocereus undatus, né, que é o fruto de casca vermelha e com a polpa branca, tá? Aqui a gente tem as caracterizações morfológicas, né, do botão floral, da flor, tá, e do cladódio, né? Existe também a variedade totalmente vermelha, de casca vermelha e de polpa vermelha. E também, né, as variedades de polpa branca e casca amarela. Essas aqui são as menos comuns, tá, de se encontrar, mas são as mais saborosas em termos de Brix. Tá? Quem trabalha com pitaia e tem envolvimento, né, certamente já ouviu falar que as variedades... Paloura é uma variedade bastante desejada e plantada em algumas regiões. Tá? Normalmente, esses materiais eles têm uma produtividade menor, um ciclo mais alongado, tá? enquanto um fruto de polpa vermelha, após, né, o processo de formação da flor, de polinização dessa flor, tá? Você leva ali em torno de 30, 32 dias para colher o fruto. Os frutos dessas variedades, né, eles se alongam um pouco mais, 60 dias, 65 dias, tá? Tem essas diferenças. Essa aqui é uma variedade, na verdade é um híbrido aqui, tá? Uma variedade conhecida como Golden, né? Golden israelense, é uma patente da Universidade de Ben Gurion. Essa foto, inclusive, é nossa, né, lá da nossa propriedade, tá? Então, são frutos muito saborosos, com casca lisa, cor amarela e polpa branca, tá? Em termos de mercado, né, os consumidores eles pouco conhecem as variedades de casca amarela, tá? Chama bastante atenção, são materiais genéticos com um potencial muito grande de exploração, tá bom? Esse material especificamente aqui, a Pitaia Golden, né, tem se adaptado muito bem às condições de cultivo do Nordeste e planta bastante vigorosa, né? Tem bastante flor, tá? Tem alguns detalhes relacionados à polinização, tá? Então, uma planta que ela
em geral, tem uma limitação em termos de viabilidade dos grãos de pólen. E se não for feita a polinização assistida, tá? A polinização induzida, os frutos normalmente são pequenos. Tá? Então, com o manejo é possível você ter frutos maiores, atentando para a questão da biologia floral. Tá bom? Com relação à variedade, eu sempre falo assim, existe uma confusão muito grande em termos de variedade. Tem muito nome comum, tá? Então, muita gente batiza pitaia. Ah, essa pitaia amarela do seu Zé da esquina ali, essa pitaia vermelha de não sei quem. Então, isso traz uma certa confusão, tá? E existe uma iniciativa da Embrapa Cerrados, né? Existe um pesquisador hoje chamado Fábio Faleiro, que ele é da área de melhoramento vegetal, da área de genética, e tem feito alguns esforços no sentido de trazer um pouco mais de clareza e organização de informações acerca de variedades e materiais genéticos de pitaia que a gente tem no país. Bom, falar um pouquinho agora da planta, né, de como ela se comporta. Tá? Então, você tem aqui uma planta que tem um sistema radicular fasciculado, né, esse é um termo usado para se referir a raízes finas, espalhadas, a ausência de uma raiz pivotante central, especialmente quando a maioria, né, das propagações são propagações vegetativas, com o uso de parte da planta. Então, essa planta ela tem raízes normalmente superficiais, que se estendem ali, podem se estender até 4 metros, né, horizontalmente, e se aprofundar de 20 a 30 centímetros. Uma curiosidade, né, um destaque, na verdade, essa planta ela emite raízes chamadas adventiciais, que são raízes com funções de fixação. Quem planta pitaia em tutores de madeira, né, pode perceber que ela emite raízes para se agarrar, uma estratégia da planta. Na natureza, ela é uma planta que cresce em cima de obstáculos, tá, de uma árvore, de pedra. Então, essas raízes elas têm funções de serem raízes de fixação. Tá? Aqui é uma bem clara foto, né, mostrando a emissão da raiz. Não, aqui é raiz. Raiz. Bom, os cladódios, né? O cladódio é uma classificação botânica para o caule das espécies de cactáceas. Tá? Então, os cladódios, tá? Que é o nome correto, é cladódio, tá? Ele é um cladódio suculento, tá certo? Ele não é a folha da planta, mas é um ramo fotossintetizante. É um ramo que faz fotossíntese. A produção líquida dessa planta vem dos órgãos clorofilados, ou seja, dos órgãos verdes que realizam a fotossíntese. No caso, a pitaia são os cladódios. Então, além dessa função, tá, o cladódio ele tem a função de armazenar água, ser o órgão fotossintético e é o órgão realmente de produção. É ali que você vai ter a emissão de flores e, consequentemente, a formação das frutas. Tá? Essa aqui é uma foto lá em Garanhuns, né, no estado de Pernambuco. Então, esses frutos estão ensacados, né, para evitar o ataque de pássaros. Tá? Então, o pássaro é uma das principais pragas, não chamar o passarinho de praga, mas ele traz danos, né, sob o ponto de vista econômico, que ele fura a planta. E o interessante do pássaro é que ele fura os frutos maduros. Eu sempre falo o seguinte: se quer comer um fruto doce, o mais doce vai ser o quê? Aquele que o pássaro furou. Tá? É o maduro. Tá? Então, quando você coloca o saco, evita, né, porque o pássaro ele simplesmente não percebe quem está maduro ali na área. Então, isso aqui é um saco, tem vários modelos, mas um que funciona muito bem e é barato são aquelas toucas cirúrgicas e tal. Ensacou e pode reutilizá-la algumas vezes. Bom, a planta ela tem algumas auréolas, tá? E tem bastante espinho, né? E são nesses espinhos que você tem o aparecimento das gemas, tá? Tanto gemas vegetativas, se o período da planta estiver para vegetal, ou seja, vai surgir um novo broto ali, um novo cladódio, ou as gemas reprodutivas, ou seja, pode surgir uma flor, tá, a partir ali daquele espinho. Então, esses espinhos eles protegem, né,
as emissões florais. Tá? Eu tenho um colega africano, né? o Adenício Lino, tá? Talvez quem conhece o pitaia já ouviu falar, né? O Lino é um cara super acessível, e eu falo que ele é meu professor de pitaia, né? No Brasil. E ele fala o seguinte, que quem já foi furado pelo espinho da pitaia se apaixona. Então só tem uma chance ali de não se apaixonar, é não ser furado, né? Pelo espinho da pitaia, tá? Então é nesse espinho que você tem a emissão das brotações e, consequentemente, ali a formação dos frutos. Então aqui a gente percebe, né, uma planta bastante madura, com cladódios, né, muito bem formados, clorofilados, ricos em água, né, e substâncias açucaradas que são produzidas a partir da fotossíntese. A importância de ter cladódios, né, bem formados, ela é fundamental, porque são os cladódios que irão funcionar como órgãos de reserva, ou seja, quem vai encher a fruta de açúcar é o açúcar produzido aqui no cladódio, por meio da fotossíntese. Tá? Então, uma prática que muito produtor faz, tá? E que eu não faço nem recomendo, é utilizar produtos à base de óxido de cálcio, tá? No período de inverno, de verão, para pulverizar o cladódio da pitaia, para evitar queimaduras, que eu tenho algumas imagens aí que eu vou mostrar. Isso não é recomendado porque você simplesmente reduz a capacidade do cladódio de fazer a fotossíntese, que é transformar a luz em carboidrato. E isso é o que dá Brix, isso é o que dá enchimento e tamanho na fruta. Bom, aqui tem uns detalhes bastante fisiológicos, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhamento, mas preciso passar uma mensagem importante, né? Acerca do metabolismo da planta. Como é que essa planta funciona, tá? As cactáceas, né, são plantas que estão no planeta há mais de 3 milhões, né, de anos, e elas desenvolveram mecanismos de sobrevivência a ambientes com restrição hídrica. Então, o principal, ou um dos principais mecanismos de sobrevivência, tá, ele é explicado, né, pelo que a fisiologia vegetal conhece como metabolismo CAM, é uma sigla para metabolismo ácido das crassuláceas. De uma maneira prática, essa planta, ela abre os seus poros, os seus estômatos, que são os poros que absorvem CO2. Essa abertura, ela evita o quê? A perda de água. Tá? Então, é um mecanismo, né? Porque as plantas elas precisam capturar o CO2 e converter esse CO2 em carboidratos, em açúcares. Então, a planta da pitaia, como uma planta de metabolismo CAM, tá? Ela abre os seus estômatos somente à noite para que haja, né, essa economia hídrica. Isso é chave em termos de adaptação da pitaia a diferentes ambientes. Coisas importantes que esse mecanismo, né, pode nos trazer sob o ponto de vista agronômico. Pulverizações foliares, com fertilizantes foliares, com bioestimulantes, tá? Preferencialmente no final da tarde, para que você pegue o período em que a planta vai abrir os poros à noite. Irrigação, preferencialmente também final de tarde, entrando pela noite, tá? Pensando na planta, às vezes é mais prático para a gente que é produtor irrigar na conveniência do nosso horário, mas se pensar na planta, ela vai usar melhor aquela água no período em que ela vai transpirar, em que ela vai funcionar metabolicamente, tá? Tem muito detalhe aqui, mas essas são as mensagens principais. Bom, esse é um dado, tá, que mostra o seguinte, esse dado é bem importante. Aqui você tem a abertura dos estômatos. Aqui seriam os poros, né, pelos quais a planta absorve o CO2. Então, poro fechado, poro aberto. Poro fechado, poro aberto. Este gráfico, tá, aqui no eixo Y, ele mostra, né, a abertura desse poro. Veja que ela acontece, eu vou entrar aqui na tela, que não está funcionando direitinho aqui, exatamente à meia-noite. Veja que o pico de abertura dos estômatos ele está ali, meia-noite, 2 horas da manhã. E ela decresce,
tá? Chegando, por exemplo, no meio-dia, completamente fechada. Então, a planta ela se fecha durante o período luminoso, evita a perda de água, tá? E transforma, né, o ácido málico que ela acumulou de noite em compostos de carbono. Bom, esse dado aqui, tá, é um dado do professor Yosef Mizrahi, que é um dos pesquisadores mais importantes em termos de publicações, em termos de informações sobre genética de pitaia, e ele mostra o seguinte: como essa planta é eficiente quando ela usa água. Tá? Então ele traz comparações aqui, ó, plantas de metabolismo C3, citros, abacate, pera, tá? que abre os estômatos de dia, e plantas de metabolismo C4, o figo da Índia e a pitaia, por exemplo. Ali está destacado, ó, qual seria a quantidade de água, tá, como irrigação necessária complementar, que você precisaria aportar num citrus de 1.000 a 1.200 milímetros. Abacate, 944. Pera, 687. Pitaia, de 100 a 160 milímetros. Tá? Por conta do seu metabolismo. Então, a planta é eficiente. Mas a maior eficiência ela é vista aqui nessa última coluna. Tá? Então, veja que, por exemplo, a eficiência de uso de água. Entendendo aquele número, tonelada de água por tonelada de fruta. Ou seja, quantos litros de água você precisa gastar, ou quantas toneladas de água eu preciso gastar para produzir uma tonelada de fruta. Citros, 150 a 285 toneladas de água para produzir uma tonelada de fruta. Pitaia, 34 toneladas de água para produzir uma tonelada de fruta. Então, a eficiência da planta é muito clara aqui em termos de utilização da água. Para quem é do Nordeste, e mais ainda, são das regiões semiáridas, onde se chove, nós estamos no ano atípico em termos de oferta hídrica, tá? Mas, em geral, a gente vive num ambiente com restrições hídricas. Essa que é a verdade. Tá? Então, é uma cultura que tem um potencial muito grande, tá? Com a quantidade de água que a gente tem. A precipitação média da cidade onde eu moro, que é Caruaru, dentro de uma série histórica de 30 anos, dá em torno de 550 milímetros no ano. Tá? 550 milímetros no ano. Não é uma precipitação ruim, mas é uma precipitação que cai em 4 meses do ano e você tem 8 meses do ano completamente sem água, ou seja, mal distribuída. Tá? Morei no Pará, tem o mês de maio, que é um dos meses mais chuvosos lá, chove 900 milímetros. Então, dentro de um mês, chove mais quase o dobro do que chove num ano, né, numa região semiárida nossa aqui do Nordeste. Tá? Então, é uma cultura muito adaptada ao nosso ambiente de restrições hídricas. Outro dado aqui do pessoal da Ben Gurion University é um dado também interessante, tá? O que é que ele avaliou, né? Parece complicado, mas não é. Ele avaliou a absorção de CO2 e entender isso aqui como algo que regula o funcionamento da planta. A planta funciona bem se ela estiver absorvendo bem CO2. Veja que ele fez o seguinte. Ele começou a medir, tá, por 8 dias a absorção de CO2 depois que ele cessou a irrigação. Irriguei hoje, vou passar 8 dias sem irrigar. E aí foi medindo a absorção de CO2. E o que é que ele percebeu? Tá, que ao longo desses 8 dias subsequentes, tá, no 8º dia a planta chega ao mínimo de absorção de CO2. O que esse dado quer dizer? Ok, a planta é muito eficiente no uso da água, a planta tem mecanismos de se ajustar a perder menos água, mas precisa de irrigação. Tá? Então, não dá para produzir pitaia, num semiárido, obviamente,
sem pensar em irrigação. Até é possível, tá? Dependendo do semiárido, da distribuição de chuva, mas é muito importante, tá? Que você tenha um sistema, né? Ou um mínimo de água, tá? Eu não trouxe o cálculo aqui, mas eu tenho uma simulação mostrando que é possível você produzir 1 hectare, você plantar 1 hectare de pitaia com um poço artesiano de baixa vazão. Então, você tendo um poço, seria uma baixa vazão, 1.000 litros por hora. Tá? É considerado um poço de baixa vazão. Explorando 5.000 litros por dia, tá? Você consegue ter produção suficiente dentro, obviamente, do uso da água de maneira racional, tá? Ter produção de pitaia. Tá? Bom, alguns detalhes, né, que fazem essa planta ser bastante eficiente. Eu vou passar para esse outro slide aqui que ele é melhor. Tá? Então, aqui não é uma pitaia, mas é um caule de um mandacaru. Tá? A ideia aqui foi transformar a coisa visual e didática. Né? Então, você tem uma camada externa clorofilada. Tá? É aqui que a planta faz fotossíntese. Tá? E você tem células especializadas, né, que são as células internas do cladódio, na absorção de água. Então, em épocas secas, a água é perdida das células mais internas, mantendo a hidratação dos tecidos. Ou seja, ela perde água das células... Quanto tempo? 20 minutos. Das células internas para manter a hidratação dos tecidos que vão funcionar. Então, são estratégias, tá, que a planta utiliza, né, para isso. Vou passar que tem muita coisa aqui. Bom, estruturas de reserva, aqui uma foto do lenho central, tá? E são nessas estruturas que você tem carboidratos, açúcares, né, que são elementos que vão garantir a boa produção de flores e a boa produção de frutos. Tá? Eu gosto muito dessa foto, que ela mostra o seguinte: você vê um cladódio de pitaia com 4 frutos aqui bem formados, são frutos de 400 gramas, 350 gramas. Mas o que eu quero dar o detalhe aqui é no cladódio. Observe que ele está o quê? Completamente exaurido. Tá? É como se o fruto ele sugasse, e como não, de fato todas as energias da planta, ou seja, no cladódio que você tem os órgãos, os elementos de reserva. Tá? Então, por isso que a gente comentou, o trabalho agronômico, a prática agronômica, ela tem que manter o órgão de produção ativo, hidratado, tá? Não aplicando os produtos ali que o pessoal tem utilizado, que você reduz a fotossíntese, porque quando ela entrar no período de frutificação, ela vai demandar, tá? Do cladódio, né? Bom, sistemas de cultivo, tá? Então você tem diferentes sistemas de cultivo. Aqui é o mais utilizado em países asiáticos, né? É o predominante no Brasil, que é o sistema de cultivos em tutores, né? Pode ser estruturas de madeira ou concreto, suporte com estrutura de ferro, concreto e pneu, que o pessoal usa bastante. Espaçamentos muito variáveis, 4x3, 3x3, 3x2, com 2 ou 3 plantas por tutor, com populações também muito variáveis, que podem girar de 1.666 a 4.000, quase 5.000 plantas, né, por hectare, tá bom? Aqui uma imagem, né, do colega Lino ali, um projeto na África, né, que ele conduz lá os trabalhos, mostrando aí uma bela imagem de um trabalho que ele já tem desenvolvido lá, que é o uso da iluminação artificial, tá? Também sistemas de tutores um pouco mais adensados. Aqui o sistema de cultivo em espaldeira, né, em ambiente protegido, tá bom? Também é um sistema bastante intenso, né, muito recomendado para áreas menores, né, onde você tem um terreno menor e quer de fato aproveitar ao máximo ali aquela sua área, tá? Então, um sistema muito utilizado em países europeus, Israel, proteção contra intempéries, né, e questões climáticas, estruturas de sustentação, estacas de concreto, arames, cabos de aço, espaçamentos. Aqui você tem um detalhe da possibilidade de ser muito mais intenso o cultivo, né? Espaçamentos 3,5 por meio, 3 por meio, ou até 2 por meio, tá? 2 entre linhas e meio entre as mudas, tá? A grande vantagem desse tipo de sistema, né, é a alta possibilidade de
ter altas populações, então você pode ter populações de 5.000 a 10.000 plantas por hectare, tá? Então multiplica aí, imagina que você tem 10.000 plantas por hectare, cada planta produzindo 10 quilos, tá? Estamos falando aí de 100 toneladas por hectare de fruta, em 1 hectare, obviamente tem um mundo de trabalho a ser feito aí, para chegar nessa produtividade, mas é possível. Mais algumas imagens, né, do sistema de cultivo em espaldeira, né? Tá? Então, observem que você pode ter linhas simples ou ainda linhas duplas, tá bom? Dentro do sistema de espaldeira. É um sistema que é muito mais intenso, vai exigir um trabalho muito focado em podas, tá? Controle de plantas, estrutura de sustentação. Aqui um cultivo também com uso de sombreamento, né, que eu vou falar já para vocês, tá? Aqui um projeto também em Israel, né, que tem você vê uma imagem aérea mostrando toda essa parte com telas de sombreamento, é onde a pitaia está localizada. Esse projeto acho que são 7 hectares de produção. Ele tem uma pegada também voltada aqui para turismo rural, as pessoas vão fim de semana, colhem pitaia e vai tomar um vinho ali, olhando para o mar da Galileia, né, e comendo pitaia. Aqui é o senhor, né, que é o proprietário desse projeto. Aqui é um projeto que a gente está dando assessoria no sertão de Pernambuco, em Mirandiba, né? Então, a gente tem usado aqui o sistema em espaldeira, tá? Ela tem uma primeira área, né, que se chama de tutor, e agora estamos fazendo a expansão com as espaldeiras. Então, um detalhe aqui para um solo bastante pedregoso, né? Típico aí de um solo do sertão, provavelmente um cambissolo, um neossolo litólico, tá? Um solo de altíssima fertilidade, né? Impressionante como os solos do ambiente semiárido têm fertilidade natural, tá? Então esse solo aí, teores de potássio 30, 40 vezes acima do nível crítico. Isso tem um aspecto importantíssimo, né, para a pitaia, que vai ser um elemento que vai contribuir muito para o Brix da fruta, né, para a melhoria de sabor. Tá? Eu peguei essa foto hoje de manhã com o colega Ricardo Martins, que é meu segundo professor de pitaia. O Ricardo é um agrônomo da Epagre, tá? Que ele é focado em pitaia e roda o Brasil todo e o mundo, né? Ele mandou essas fotos de manhã só para mostrar para vocês que existem diferentes sistemas. Isso é uma visita que ele fez no Peru. E olha que o sistema aqui não é nem em tutor nem em espaldeira, é direto no solo, tá? Eles fazem algumas amarrações para manter, quando a planta estiver frutificando, manter os frutos protegidos do contato direto, né? E produz bem, região seca do Peru, tá? Precipitações 80, 90 milímetros, né, no ano, e a planta produzindo bem. Então, só um detalhe, né, muito mais uma orientação, tá? Eu sempre recomendo que os plantios sejam feitos com mudas pré-enraizadas. Se você plantar os tutores diretamente no solo, ele vai sobreviver, mas o índice de mortalidade aumenta. Quando você leva, né, a planta já enraizada, tá, em 90 dias ela já tem mais de 1 metro, tá, por conta do rápido desenvolvimento, né? A formação de copa ela é super acelerada aqui. Bom, esse é um negócio que eu queria falar, uma coisa, né, o processo de fotooxidação, tá? Então a pitaia, por ser de ambiente sombreado na natureza, quando trazemos ela para uma condição de pleno sol, né, nos períodos, e coincide com o período de safra, que é quando você tem mais sol, ela sofre, né, especialmente nas partes do cladódio, que recebe mais insolação, um processo chamado fotooxidação, ou seja, você tem uma queima de células dentro do tecido da planta. A quantidade de energia luminosa, ela supera o que a planta pode aproveitar ou transformar, tá? Então, é a chamada queima dos tecidos, né? Série de detalhes ali, tá? Então, cladódio, comunidade de produção. Aqui uma outra foto também, né? Várias regiões, são um trabalho lá no Pará, né? Cladódios totalmente queimados, tá? Você tem uma redução muito grande na capacidade fotossintética desse cladódio, consequentemente aí na brotação. Ao tempo, seu Tomás. Então, também lá na região sul do país, tá? Novamente, né, o problema aqui da fotooxidação, tá?
O que pode ser feito para minimizar os problemas de fotooxidação é o uso de telas de sombreamento. O uso de telas de sombreamento, ele reduz, ele elimina, eu diria, quase que 100% desse tipo de problema. Além de melhorar aspectos de qualidade da fruta, economia de água, tá? E provavelmente, nós vamos avaliar ainda, vai reduzir muito o ataque de pássaro. Tá? Eu acho pouco provável o pássaro vir, fazer uma curva, entrar e ir para a fruta. Ele vê de cima, né? Vê de árvore e tudo. Então, provavelmente pode ter esse benefício. Isso é lá na nossa área, né? A gente está fazendo alguns experimentos, tá? E realmente já decidimos, né, que as expansões elas serão feitas com tela de sombreamento. O único problema é o financeiro, é muito caro, tá? As telas de sombreamento são caras, né? Mas aí tem que ser avaliado o custo-benefício de qualquer coisa que fosse feita. Então, aqui uma foto lá do Paraná também, tá? 10 minutos. O pessoal tinha cultivo de uva, né, na região, com sombreamento, né? Tirou a uva, colocou a pitaia, né? E aqui você tem um artigo, né? Até queria destacar, esse é o trabalho da colega Milena Oliveira, cearense, né? Daqui da universidade, fez um doutorado na Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Márcio Kleber, né? Que também pesquisador bastante atuante, né, na cultura da pitaia. Eles publicaram esse trabalho, né, e o trabalho da Milena, né, junto com os demais autores, é um trabalho referência, tá? Eu estudei bastante a tese dela, os materiais, para realmente decidir, né, sobre a questão das telas de sombreamento. Tá? Então, nesse estudo, ela avaliou uma série de questões fisiológicas, né, da planta, mas eu trouxe um dado mais visual aqui, né? Então, você tem aqui, isso é do artigo dela, os tratamentos, né, do trabalho dela foi 0 de sombreamento, 35% de sombreamento, 50%, 65% e 80%. Foi sombreando, sombreando, sombreando e avaliou como é que a planta se comporta. Aqui a gente tem, né, duas fotos. Tá? Na foto A, a gente vê a planta sob 0 de sombreamento. Na foto B, 35% de sombreamento. Conclusão. Imediatamente, né, você já conclui que o sombreamento tem um efeito benéfico sobre o quê? Tamanho da fruta. Tá? Então, o mercado, né, ele normalmente tem uma aceitação maior por frutos a partir de 400 gramas. Tá? Eu diria que frutos entre 400 e 600 gramas são os frutos ideais em termos de comercialização. Então, você já tem um efeito interessantíssimo aqui do sombreamento, né, no trabalho. Quem quiser se aprofundar sobre esse estudo, né, tem muita informação, detalhes fisiológicos aqui, vai a fundo realmente o estudo. Aqui é muito mais uma ilustração, né, para a gente perceber o benefício aqui que o estudo trouxe. Tá? Isso é uma foto lá da nossa propriedade, da nossa área, para mostrar o seguinte. Aqui a gente tem um fruto do sombreamento, e os demais não são do sombreamento, colhidos no mesmo dia. O que é que vocês percebem aí? Pode falar. Mais escuro, tá? Mais coloração. Qual fruto você compraria? A gente compra com os olhos, tá? Então, o efeito direto também aqui na coloração. Isso tem explicações fisiológicas, manutenção de pigmentos, né? Que o conforto térmico traz para a planta e um efeito aqui direto na qualidade da cor da fruta. Tá? Ele ficou maior, os frutos ficam maiores e com a coloração, expressa mais a coloração. É um trabalho também aqui chinês, né, mostrando a importância também da temperatura, né? Então, temperaturas com 30 graus diurnas e 20 graus noturnas, em comparação com ambientes mais quentes. Tá? Então, a planta ela gosta de um pouco mais de conforto térmico. Tá? Isso aqui são umas imagens também muito ilustrativas, né, sobre essa questão da coloração. São frutos do pessoal da Pitaias família Costa, né, do Paraná. Tá? Veja que é uma qualidade impressionante, né, em termos de cor. E aí, por que isso é importante, né? Eu estou falando de uma maneira mais genérica, mas existe um estudo, tá, da FAO, que eles perguntaram para consumidores de fruta. O que é que eles perguntaram? Quais os fatores você acha mais importantes no consumo de frutas e hortaliças?
Maior índice, caramba. 97% apontaram aparência como um fator principal. Segundo lugar, sabor, igual ali com maturação, e 70% preço. O preço não é o principal. Pitaia cara é. Mas se ela for bonita, pode ser que as pessoas comprem. Tá? Então, o valor da fruta, esse é um dado, né? Está na aparência. Então, essas técnicas que a gente mostrou e tudo, elas podem trazer muito benefício em termos de melhoria de qualidade. Tem algumas fotos aqui para ilustrar isso. Frutos bonitos, tá? Boa aparência de qualidade, né? Você vê um fruto bem encaixado, um fruto bem apresentado, né? O pessoal desse projeto aqui são os frutos que eles chamam de frutos premium, tá? Ele faz uma seleção e comercializa os frutos premium, tá? Frutos do projeto que o colega Lino trabalha lá na África, tá? Frutos bem apresentados, é uma empresa portuguesa que tem um projeto de produção na África, produzem e vendem no mercado europeu. Frutos muito bem apresentados. Frutos bem apresentados também. Opa! Frutos não tão bem apresentados. Isso é um problema, tá? O mercado de pitaia tem esse problema, tá? Isso diminui o valor da fruta, tá? Perda de peso, de preço, compromete até quem trabalha bem. Eu tenho preocupação de produzir um fruto bom e colocar no mercado um fruto bom, mas um outro produtor já não tem, tá? Outro problema muito sério, colheita de frutos em momentos não apropriados, tá? A planta ela precisa ser o fruto precisa ser colhido no momento certo de maturação. E isso tem uma interferência direta no sabor. A fruta de pitaia, né, é uma fruta não climatérica, ou seja, ela não completa o seu processo de maturação após colhida, ela desenvolve cor. Tá? Se eu colho ela verde aqui, depois de 2, 3 dias ela vai ter cor, mas não vai ter sabor. Tá? Então, super importante, e isso depende da consciência de cada produtor. Tá? Então, isso compromete também o mercado. Muita gente, o que a maioria das pessoas assim falam da pitaia? Ela é muito bonita, mas não é tão saborosa. A pitaia tem gosto de, sei lá, de água com açúcar, não tem aquele sabor. Mas isso tem a ver muito com variedade, com manejo, com trato cultural, enfim. Olha aí. Frutos de baixo calibre, baixa qualidade, produtor desesperado ali para vender, R$ 1,99, tá? Isso queima o valor numa fruta. Então é importante obedecer, tá, as questões, respeitar todo o processo de maturação da planta, colher quando ela realmente começar a completar o período de virada de cor, tá, começar a expressar as primeiras cores avermelhadas ali na casca, aí sim é o momento adequado, né? A gente cansa de ver frutos assim, realmente assim, verdes, sendo colhidos, tá? Quem acompanha grupo de WhatsApp, já viu tudo aí as discussões, né? Tá, então, aqui só uma imagem mostrando todo o período de maturação da planta, né? E veja que o Brix, tá? Ele segue o período correto de maturação. Eu tenho um Brix aqui, enquanto verde, né? De 9, e enquanto maduro de 14. Isso é completamente diferente em termos de sabor. Tá? Estou terminando. Bom, eu terminei, na verdade. Aqui é só para divulgar novamente a nossa página. Tá? A gente tem uma página no Instagram, que quem tiver Instagram e quem quiser nos seguir, ficaremos muito felizes, né? Chamado Pitaias, tudo com I e no plural, do Agreste, tá? Então a gente trabalha lá com produção de frutas, mudas e consultoria agronômica, né, no cultivo de pitaia. Aqui estão os nossos contatos e agradeço a atenção de todos. Pessoal, uma salva de palmas aí para o doutor Eduardo, que acabou de demonstrar aí, né, as suas experiências, expertise, né, tanto na prática como na estratégia, nas boas práticas, na forma de comercialização, enfim, toda a técnica de cultivar esse produto, né, que está, de certa forma,
com oportunidade de mercado. Mas aí, assim, a gente ainda tem aqui, viu, doutor, ainda 10 minutinhos, que é importante o feedback de vocês, né? Ele certamente preparou para estar aqui. Alguma menção, alguma pergunta. Ainda vai ter uma outra pauta, né? Teremos mais 2 palestras agora à tarde, tá? Aquele trabalho ali de tela que nós observamos ali, a de 80% foi a que deu o melhor resultado, realmente é a melhor mesmo? O melhor resultado foi 35% da tese da Milena. Então, ela comenta no trabalho que entre 30 e 45, você vai encontrar os melhores resultados. O que nós estamos usando lá no Agreste Pernambuco é com 50%. Tá? E está indo muito bem. 80% você já pode ter problemas de comprometimento do florescimento. Tá? Que você já reduz muito a quantidade de luz, essa planta ela pode sentir. Boa tarde, meu nome é Mauri, agrônomo da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Calcaia. Eu gosto de saber de você sobre as técnicas de poda, que se interferem ou não interferem, principalmente a questão da formação da planta e também a questão de podação para frutificação, né? Perfeito. Todas as podas que são necessárias. Eu estava preparando o material, eu disse, fiquei louquinho, eu vou falar de adubação, irrigação, poda, doença. O tempo não permite, né? Então, tentei abordar as coisas mais importantes. Mas, sem dúvida alguma, o manejo de poda, ele é super importante, especialmente no período inicial de formação da planta, tá? Então, você tem a poda, né, de condução, tá? Que essa planta ela vai tender a emitir brotos laterais. E o nosso objetivo é levá-la em caule único até a parte superior formar. Então, esse é o primeiro tipo de poda, eliminando as brotações laterais, para você não ter problemas aí de desvio de energia, né, para brotos que não vão interessar nesse momento. Esse é o primeiro tipo de poda. Quando ela chegou em cima, e esse em cima vai depender se é um sistema em tutoramento ou em espaldeira, você vai fazer a poda de remoção, a poda de desponte, tá? Que é você eliminar a ponta do ramo e, com isso, você vai forçar a brotação lateral. Feito essa brotação, esse corte em cima, com 10, 12 dias, ela já começa a emitir brotos, né, para a formação do caule. Então, não existem recomendações ainda, né, muito claras sobre como conduzir, mas eu gosto de fazer assim, nesse desponte, deixar 3 ou 4 ramos principais, tá? Para que após esses 3, você tenha brotações de mais alguns ramos secundários, tá? Então é isso que a gente recomenda. E aí seguem as demais podas de limpeza, por exemplo, né? Precisa estar fazendo anualmente a poda de remoção de cladódios muito antigos. Em áreas mais antigas, você vai ter cladódio com muitas cicatrizes. Então, naquele ponto ali, são pontos que não vai ter mais emissão de flores e frutos. Então, talvez você precise até eliminar, tá? Em áreas já antigas e estabelecidas, a quantidade de broto, né, que é eliminada é muito grande. Tá? Existem até trabalhos tentando avaliar a possibilidade de utilização desse resto de poda como alimentação animal. Tá? Então, tem todo um manejo nesse sentido, mas nada tão complexo. Aquela poda de desponte que o pessoal faz próximo à safra, eu já vi o pessoal fazendo isso, ela não induz a floração. Tá? Não é uma poda que necessariamente vai induzir, muito pelo contrário. A indução é natural, é por luz. Mas aquela poda de desponte, ela pode ajudar a melhorar a qualidade da fruta. Tá? Você vai ter como se fosse uma poda de reverter fluxo. Então, em vez do cladódio continuar crescendo, tá? Os compostos gerados, reservas de carboidratos, elas vão migrar ali para os drenos, que podem ser as flores ou os frutos. Ok? Você ia perguntar, né? Oi, boa tarde a todos. Sou a Josi, já venho há 4 anos. Você falou comigo hoje de manhã. Prazer. Venho há 4 anos já na luta, né, na pitaia. Os tranques do barranco, assim, na peia. Né, que a informação a gente é muito precária ainda. Em questão assim de consórcio, você já indica assim, já tem algum teste, já conhece um consórcio para aproveitar, né, o espaço dos 3 metros, a área que vem no cultivo da pitaia. Perfeito. E outra, vou fazer logo a outra. A respeito do sombreamento, eu fiz um teste,
pouquinho, certo? Lá em casa, nesse sombreamento. Eu vi que o fruto fica maior, mais bonito, mas a produção cai. Você viu isso ou ainda está em estudo? Duas boas perguntas e bastante práticas, né, Josi? O consórcio, tá? Desde que você utilize plantas, talvez, que não vão necessariamente competir com a pitaia, ele é plenamente possível, tá? Especialmente na entrelinha, né? Você tem uma entrelinha ali, um espaçamento de 3 metros entre as linhas de tutores, você pode cultivar uma melancia, feijão, milho, tudo é possível, tá? Lá a gente plantou até girimum, vamos dizer, no pé da pitaia, para aproveitar a chuva, e está indo bem, a pitaia está indo bem e o girimum está indo muito bem. Então, não vejo nenhum problema de consórcio, obviamente com culturas anuais, tá? Com culturas anuais. Existem pessoas testando o consórcio com árvores, tá? Como a glericídia, tem outras, né? A moringa, tá? Para buscar um sombreamento natural. Então, eu vou formar uma sombra natural na área com espécies arbóreas que você pode até utilizar com finalidade pecuária. Moringa eu posso usar para pecuária, glericídia pode usar para pecuária, com desbaste, tá? Então é possível também dessa forma. E sobre o sombreamento, a gente vai ter uma experiência de medir produtividade, né, de uma forma melhor na próxima safra, tá? Na próxima safra. Eu não consegui, as plantas estão muito jovens ainda para eu conseguir, mas se você já percebeu, que bom, que eu já vou ficar esperto. Mas os estudos, né, eles não têm mostrado isso, né, eles não têm mostrado se você usa o sombreamento, né, adequado ali, entre 30%, 35%, 40%, 50% no máximo. Se passou disso, provavelmente você pode ter redução na indução floral, tá? Pouca luz, vai chegar nos cladódios mais de baixo, enfim. Obrigado pelos pontos. Boa tarde. Meu nome é Tony, sou técnico da Emates. A dúvida que eu tenho é se você tem dados de pós-colheita, depois da colheita do fruto, a durabilidade dela na prateleira, ou para exportação, já pensando na exportação dela. Acho que a Josi, o marido, não sei se é a esposa dela, se puderem contribuir também, né, como produtores, mas é uma planta que em geladeira, tá? E aí experimento em geladeira mesmo, da cozinha, ela fica até 1 mês, tá? E fica bem armazenada até 1 mês, você pode consumir, sem ficar mole, sem ter nenhum dano na casca, tá? Ela vai perder um pouquinho ali da hidratação, vai perder as brácteas, tá? Mas ela fica. Então, em câmera fria, tá? Num ambiente mais técnico, mais controlado, eu acho que 2 meses, talvez um pouco mais, tá? Mas precisa de refrigeração. Tá bom. Fora da geladeira. Entendi. Pode ser. Isso aí vai depender da temperatura, do ambiente, do local, né? Pode pegar o microfone? Só para a gente finalizar, por conta, vou passar aqui. Acho que ela tem uma contribuição boa ali, que dá para finalizar. Lá. Pega aqui, por favor, Pat. Também contribuindo com a tua dúvida, a umidade relativa do ambiente, né, questão do gráfico psicrométrico. Tu pode dar uma olhada depois na literatura, tem dizendo para determinadas faixas de fruto. Então, a pitaia, como tem bastante água, ela vai absorver a água também do ambiente. Então, é importante que tenha temperatura e umidade controlada, para poder aguentar mais tempo. Exato. O processo, obrigado, a refrigeração ela é importante, tá? Ela é bem importante aí, especialmente pensando em mercados mais longes, regiões mais distantes, tá? A pitaia, para o pequeno produtor, ela é uma opção muito interessante de cultura, tá? Se você atende uma cidade, uma região ali, porque você consegue colher, escoar em 2, 3 dias, tá? E isso chegar no consumidor de maneira muito rápida. Agora, se pensar numa produção maior, em escala, projetos grandes, aí vai
vai exigir investimentos aí em refrigeração. Bom, resta só agradecer a vocês pela participação e atenção, especialmente ao doutor Eduardo, né, que com excelência nos demonstrou em segurança o conhecimento dessa atividade, né, tentando melhorar os que já praticam, mas também para pessoas que queiram tomar novas decisões. Peço uma salva de palmas, agradecer, doutor Eduardo, muito obrigado, pela sua importante contribuição ao PEC Nordeste.